Bem-vindos ao podcast Atravessando Fronteiras. Aqui você conhece histórias que inspiram você a superar obstáculos, a ser melhor a cada dia e atravessar suas próprias fronteiras. E eu sou Marcelo Oliveira, idealizador do movimento Nunca Pare de Sonhar, criador da marca Atravessando Fronteira. Hoje estou aqui com a minha sócia e esposa e co-host Isabel Oliveira. Uau, ele me apresentou! E nesse episódio nós vamos conhecer uma pessoa muito especial. Não, nós já conhecemos, né? Vocês vão conhecer a pessoa muito especial que atravessou diversas fronteiras. E nenhum obstáculo colocado à sua frente foi capaz de segurá-lo. Ou seja, ele sonhou e realizou. Mas para apresentá-lo, e já que você me apresentou, eu vou apresentar agora o nosso patrocinador, o ESA Decor, que mandou pra gente um momento acolhedor para esse podcast. Nos mandou um cafezinho. Você pode emprestar essa garrafa que eu vou mostrar para os nossos... Pois não. Nossos amigos que estão lhe assistindo. Que interessante que é, porque a garrafa já traz aqui a temperatura, olha. Nosso cafezinho veio quentinho. Então eu vou servir para o nosso convidado, que vocês já vão conhecer. E para o nosso... o dono do podcast, né? Gente, tem açúcar ali também. E é de verdade, o café é de verdade, tá, gente? Não é seu gente, negócio, não. A ESA Decor, ela tem buscado a tendência em bambu. E eu vou falar, eu sempre tive na moda. Porque eu sempre gostei dessa tendência. E agora, acho que meu coração foi ouvido pelo universo e o bambu tá em alta. A ESA tem vários produtos que você pode clicar aqui para conhecer e deixar a sua casa muito mais elegante, aconchegante e acolhedora. Feito o meu merchan, eu quero apresentar para vocês o nosso convidado, o Márcio. E aí, Isa, como é que você tá? Tudo bem, Isabel, Gente. Marcelo? Bom, privilegiado de estar aqui com vocês, participando. De alguma forma eu me sinto parte, né, do Atravessando Fronteiras. A gente viveu junto uma etapa aí muito legal, né, na trajetória de vocês e na minha trajetória também. Porque quando eu tive acesso aí ao Atravessando Fronteira, eu estava justamente fazendo uma mudança, né, de Goiânia aqui para Alphaville, em São Paulo. Atravessando uma fronteira geográfica, né? Exatamente. Então, assim, para mim é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pelo convite. E vamos compartilhar um pouco aí desse conhecimento com a turma de casa. O que eu quero dizer para vocês é que o Márcio, ele foi o nosso mentor. A nossa marca, o Marcelo criou a marca, criou um movimento, mas nós precisamos de alguém para nos ajudar a trazer a estrutura de colocar a nossa marca na rua, através de produtos. E foi o Márcio responsável por nos ajudar a formar essa estrutura, nos dar um conhecimento que nós não tínhamos, que é o e-commerce. Mas o Márcio vai muito além de ser mentor. Ele me mandou aqui um currículo dele, que é um currículo muito grande. E eu vejo assim... Eu não sei nem por onde começar seu currículo, tão grande que é. Mais de 25 anos, 25 anos, você tem uma cara tão novinha. A pessoa tem mais de 25 anos de experiência, com esse rostinho novo assim, né? Eu espero que Deus preserve, assim, né? Em tecnologia e transformação digital. Atuou em empresas como ZTI, uns nomes que eu não sei nem falar, tão chique que é. ZTE, Huawei. Continua o outro, Hipermarcas. Coty, liderando projetos estratégicos de transformação digital, tecnologia, e-commerce com focos em venda online, faturando 35 milhões de reais nos últimos anos. E a nossa palavra-chave aqui é o e-commerce. Maravilha, maravilha. Mas, Márcio, além disso, ele é casado, tem 2 crianças lindas, que é o maior motivador de vida dele, né? Então, muito além dessa parte profissional, o Márcio, ele é um homem de Deus. Com certeza, com certeza. E isso, na verdade, é o que mais me define, né? Eu acredito assim, a trajetória empresarial, a trajetória profissional, ela é sempre muito positiva, ela te traz muita base, muito conhecimento. Mas é aquilo que você vive dentro de casa e aquilo que você vive no seu íntimo, no seu nível de conexão com Deus, é que no final das contas vai fazer toda a diferença nos momentos bons e nos momentos desafiadores. Então, para mim, ter tido toda essa experiência profissional me agregou bastante, me trouxe muito mais clareza para o momento que eu vivo atualmente e para a contribuição que eu consigo gerar através do e-commerce. Mas principalmente, conexão com Deus e conexão com a minha família
é o que fez a diferença e o que faz a diferença totalmente nos desafios, nas fronteiras que eu tenho que atravessar no cotidiano. Uau! Olha, minha primeira pergunta para ele, ele quase que responde completa, que eu dizer assim, Márcio, quem é você? Você acabou de dizer. Você é um cara assim, gente, ele é grande de altura, mas é grande de coração, grande de conhecimento, né? Mas assim, pro pessoal te conhecer um pouco mais, como que você se apresenta? Então, eu me apresento geralmente como pai da Elô e do Eduardo, casado com a Lorena. Hoje, atualmente, eu tenho 45 anos, apesar da cara novinho. Um pouco mais bem jovem. novinho. 16. A gente tem bastante experiência aí, né? Tanto no aspecto profissional. Eu estou posicionado hoje num mercado que proporciona muita liberdade, muita flexibilidade para quem está buscando atravessar fronteiras. Essa foi a minha maior travessia, né? Eu vim do mercado corporativo e encontrar o universo do e-commerce, das vendas online, me trouxe uma liberdade, tanto geográfica quanto financeira, que eu confesso para vocês que eu nunca imaginei poder viver. E hoje eu tenho o prazer e o privilégio não só de desfrutar disso, mas também de trazer essa mensagem para outras pessoas, que é possível. E, inclusive, a gente se conheceu dentro de um cenário como esse, né? Foi, exatamente. Podendo contribuir com vocês, para que vocês pudessem também desfrutar disso. Então, assim, para mim, como pessoa, isso é um privilégio muito grande. E eu não cesso de agradecer a Deus todo o tempo, porque eu olho para o mundo à minha volta hoje e eu vejo toda a manifestação de Deus nos mínimos detalhes, nas pessoas nas quais eu me conecto, nos projetos dos quais eu faço parte. E sem a presença dele, sem a direção dele, eu tenho certeza total que eu não estaria vivendo um terço disso que eu vivo hoje. Eu também tenho certeza disso. Mas você trouxe duas palavrinhas-chave nessa sua frase agora. Você falou que você fez uma transição, saiu do mercado corporativo e atravessou para essa vida que você tem hoje, liberdade geográfica e que também traz uma segurança financeira. O que muitos nossos ouvintes, as pessoas que nos seguem e até que nos perguntam, que entram através do direct, né? Como que eu faço para atravessar fronteiras e ter essa liberdade geográfica, essa segurança financeira, que foi o que você fez. Você saiu de um local geograficamente. Então, a nossa base do Atravessando Fronteiras, nós fazemos 4 tripés. Nós entendemos que a pessoa, primeiro, ela tem que explorar. E ela tem um desejo. Então, assim, ela tem uma demanda assim necessária, olha, eu preciso ganhar mais, eu preciso mudar aqui, não tá bom. Alguma coisa está acontecendo que gera uma demanda, uma necessidade, ou apenas um desejo de mudança. Como as pessoas trazem assim, eu desejo uma liberdade geográfica, eu tenho necessidade de segurança financeira, né? E isso faz com que a pessoa comece a explorar novas oportunidades. Foi o que você fez. Segundo nosso pilar é o encontrar. Então, eu exploro, pode ser isso, pode ser aquilo, tal. Quando eu encontro, e o encontrar não é apenas eu só... pode ser um e-commerce. Eu poderia fazer educação, continuar à distância. Mas o encontrar, ele é atender a sua necessidade, ou seja, vai me dar a liberdade que eu quero, mas também atender aos meus valores. Não vai tirar os filhos de mim, não vai me afastar da minha esposa, vai cuidar daquilo que é mais importante. Então, nós entendemos que é preciso explorar, encontrar, e agora eu vou desafiar. Deixa eu validar isso que eu trouxe para dentro da minha vida. Será que funciona? E aí vem os erros e os acertos, né? Do desafio, errou, acertou, levanta, até que, atravessa a fronteira e vou lá e coloco a minha bandeira. Como eu conheço a sua história, que você já nos contou, gente, é emocionante. Se eu chorar aqui, tudo bem, tô repetindo só o choro, tá? Você fez isso. Sim. Então, partindo desse princípio, né, lá pro explorar, qual foi o momento mais desafiador da sua trajetória? Olha, no quesito exploração, eu diria que o desafio maior que eu tive foi quando eu me mudei para a Austrália. Então, assim, Deus faz algumas coisas que são muito interessantes, né? A gente pode até fazer os planos, mas Deus é quem dita o caminho. Então, eu tinha um plano, né? Depois de trabalhar muitos anos dentro do mercado corporativo, eu tinha um plano de migrar com a minha família e passar 5 anos na Austrália.
E Deus direcionou para que isso fosse feito, a gente teve os acessos necessários. Eu fui para a Austrália, cheguei a morar em Melbourne, cheguei a trabalhar para a maior... Você veio com a família? Então, na verdade, qual que era o plano, né? O plano era ir na frente, 6 meses na frente, a minha esposa estava finalizando uma OAB, e a ideia era que durante esses 6 meses a gente organizaria casa, organizaria tudo, porque a gente tinha uma filhinha pequena que na época tinha 1 ano e 6 meses. E o objetivo principal era dar todo o conforto e segurança para ela, para quando elas chegassem lá. Minha esposa estava no meio de um processo de fazer a OAB, e eu falei, olha, falta só a última prova ali para você fazer. Ela já tinha feito uma vez essa prova, não passou por conta de acho que 1 décimo, 2 décimos, coisa pouca. Algo assim, muito pouco. E eu falei, não, a próxima você vai passar, eu vou na frente e a gente se encontra lá daqui a pouco. Resultado, ela ficou tão nervosa com a minha ida antecipada que ele esqueceu de fazer a matrícula para a segunda fase. E ela foi obrigada a voltar para a primeira fase. Eu, lá em Melbourne, me estruturando, me organizando, consegui trabalhar dentro da maior distribuidora da HP na Oceania, um projeto muito bacana na área de computação em nuvem. Eu sempre trabalhei com tecnologia e esperando ela concluir o processo para que a gente pudesse estar lá. Então aluguei apartamento, consegui um bom trabalho, me posicionei lá aguardando para que elas chegassem. Resultado, veio a pandemia, a fronteira na Austrália se fechou durante 1 ano e não existia, pelo menos no próximo ano, a possibilidade delas me encontrarem lá. Então a minha maior fronteira foi dentro de uma estrutura que eu já tinha pensado, sonhado e sido direcionado para viver. Eu fui obrigado a retroceder e voltar para trás e, estando aqui no Brasil, me reencontrar de novo, porque eu sempre tive um sonho de empreender, comecei a empreender muito novo e tive todo o desafio do empreendedor aqui no Brasil. Eu vivi esse processo. Um certo momento eu falei assim, olha, eu não estou preparado o suficiente para continuar empreendendo. E fui para o mercado corporativo. Então, esse sonho em empreender estava latente em mim, e quando eu volto no meio da pandemia, no meio do lockdown, no meio dos desafios que nós vivemos aqui no Brasil, né, toda a insegurança, toda a incerteza, eu vi na possibilidade de contribuir com empresas, contribuir com outras pessoas, de usar o meu conhecimento de tecnologia para ajudá-los a montarem operações de e-commerce. E foi quando eu voltei de novo para ver a empreendedora que estava em mim desde muito novo, mas que eu dei uma pausa para poder gerar o conhecimento necessário, criar bagagem, e tive a oportunidade de voltar a fazer isso na época da pandemia. É bem interessante que você, de fato, explorou. Você criou um plano, foi lá. Quantas vezes nós criamos um plano e tá tudo certo no nosso plano? Tá assim, passo a passo, etapa por etapa. Quando começa a realizar alguma coisa que não foi a gente que deu causa, que criou, ou algo externo, temos mais café aqui, ó. Você pode ficar à vontade. Tô tranquilo. Tô em casa aqui. E aí, como eu estava falando, alguma coisa que é externo vem e o seu plano é desmontado. E não foi você quem deu causa. E aí, quais são as emoções? Como é que você se sustentou? O que você acha que tem de recursos para sustentar um plano quando ele não funciona e não foi, assim, por situações adversas? Uhum. Então, acho que assim, a frase bonita, para mim, por exemplo, que trabalhei muitos anos como gerente de projeto, né? Então a gente busca muito esse racional da estrutura, do plano, do planejamento. E o que me sustentou nesse momento, eu confesso para você que não foi nada disso. Na verdade, o que me sustentou nesse momento foi fé. Acreditar que existia um propósito naquilo que eu estava vivendo e que de alguma forma Deus estava me posicionando num lugar melhor do que eu mesmo tinha imaginado. Então, acho que a grande sacada é assim, você pode ter todo o recurso do mundo, você pode ter acesso à maior inteligência, à maior informação, mas no final das contas, mapa não é território, e muitas das vezes o que a gente vai ter que usar nessa jornada é uma pitada de fé, uma pitada que excede a nossa capacidade para enfrentar os desafios que às vezes são grandes, às vezes você está num caminho mais pavimentado, mas que sempre vai ter alguma mudança diferente daquilo que você projetou. Uhum. Então, eu na minha jornada, eu aprendi muito a lidar
com esses imprevistos, com essas intempéries. E sempre me aliei à minha fé, a Deus, a acreditar de fato que Ele está no controle e que, de alguma forma, que Ele tem um benefício e uma transformação para a minha vida. E eu acho que quando a pessoa não tem essa fé, é quando elas param de sonhar, elas desistem no caminho. É, né? verdade. Então, esse é o que movimenta, é o que move. Chega mais É o que pertinho. move. Uhum. É esse acreditar. Né? É a fé de você ter um projeto e acreditar nele e persistir nele, né? Altera alguns caminhos, alguns obstáculos, ultrapassa, mas no final consegue chegar lá. Eu me vejo nisso, eu me vejo muito nisso. E eu sempre falo que a gente não altera destino, a gente altera caminho. Sim. O destino está ali. E muitas pessoas que nos ouvem, e eu fui uma dessas pessoas, sabe que Deus existe, até acredita em Deus, mas na hora da fé. Porque a fé é você esperar algo que você não está vendo agora. Então tem muito a ver com esperança. A fé é esperar por algo bom. Dentro de uma pandemia, dentro de uma situação que você não vê saídas, não é tão simples, né? Uhum. Não é tão simples. E aí, o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo? Como é que você faz essa fé ficar forte em você? Quais são, assim, agora nem plano, né? Quais são as práticas que fazem com que isso em você funcione? Bom, eu acredito que eu levo um princípio comigo, que é o seguinte: todo projeto que cabe na minha capacidade de execução é um projeto meu. Todo projeto que excede, que vai além da minha capacidade de execução, é um projeto que Deus está trazendo para que eu possa buscar executar. Gente, segura essa, tá? Olha, dá até para repetir. O projeto que cabe na capacidade dele é dele, mas é aquele que não cabe nas nossas mãos. É Deus que está direcionando você de alguma forma para poder vivenciar o extraordinário. Então, muitas das vezes você vai ter que pular no escuro, você vai ter que ir naquilo. Tem muitos projetos, eu como gerente de projeto, eu sempre fui instruído ou direcionado a olhar para orçamento. Né? E eu acho que isso é uma prática importante, eu não estou desvalorizando isso. Mas tem coisa que você é chamado para executar que você não tem um orçamento total, você não está com a visibilidade. Tem as surpresinhas da vida. Tem as surpresinhas da vida, tem as mudanças. Nós vivemos algo, né, muito Vamos próximo. contar já essa parte. Muito próximo disso. E assim, tem que ter a confiança de que você está sendo preparado, que você está sendo moldado e seguir nessa direção, não desistindo, porque é aquilo que o Marcelo acabou de falar, né? Não desistindo, mantendo a perseverança, mantendo o foco no objetivo, porque por mais que o caminho mude, você mantendo a direção, você vai chegar lá. Eu acho que isso é muito válido. Manter a direção. Então, o que ele traz é manter a direção. E aí a gente passou por a parte de explorar. E quando você falou encontrar, você chegou no Brasil e começou a procurar. O que eu posso fazer com o que eu já tenho? Porque é interessante quando você falou assim, olha, eu peguei todo o conhecimento que eu já tinha, ou seja, ele não foi criar nada novo, já estava aí dentro. Já estava aí dentro. Na verdade, Isa, assim, ó, o que eu penso, tá? Toda vez que você for se posicionar num novo desafio, entenda diante daquele desafio o tamanho da contribuição que você consegue proporcionar. Então, quando eu me propus a trabalhar com e-commerce, por exemplo, lógico que eu tinha a preocupação de manter, de ter recurso e tal. Mas o viés final daquilo que eu estava projetando a fazer era, cara, como é que eu consigo contribuir com essas pessoas no máximo possível com o conhecimento tecnológico que eu possuo? E foi justamente isso que eu fiz. Pra vocês terem noção, eu fui para um treinamento, né? E esse treinamento era um treinamento extremamente técnico. E o técnico, para mim, é algo extremamente acessível, porque eu lidei com isso a vida inteira. É, a tua vida toda, né? A vida toda. Seus 25 anos. Exatamente. Quando eu percebi que as pessoas estavam tendo dificuldade, o que eu fiz? Eu me posicionei como alguém disposto a ajudar de forma sincera todo mundo. E lancei um desafio pós o curso com o objetivo de montar tantas lojas quanto fosse necessário para aprimorar o meu conhecimento, aprimorar a minha base e ajudar aquelas pessoas de forma sincera a botarem em prática aquilo que elas tinham visto em 3 dias de treinamento. E isso daí era pandemia? Isso era exatamente no meio do olho do furacão da pandemia. Aí você imagina, né? Então, assim, você vê que não era uma situação confortável, não estava tudo a seu favor, toma tudo aqui na sua mão, mas você foi buscando, você foi encontrando. O encontrar é exatamente assim.
É olhar com os olhos das oportunidades. Peraí, essa janela fechou? Então, onde é que está a próxima saída? Porque sempre tem saída. E assim, ó, talvez o ponto-chave desse meu encontrar foi a disposição sincera de contribuir com a vida do outro. Uau! Legal. Nossa, esse aqui é de Isso aí, arrepiar. A disposição sincera de contribuir com a vida do outro. Não é uma disposição qualquer. Não é usar o outro para contribuir na minha vida. Exatamente. Mas é eu contribuir na vida do outro. E muitas vezes, por necessidade, e aqui eu vou falar que as pessoas não sabem que elas estão vendo essa necessidade de pegar o outro para contribuir para ela, porque dentro do coração delas existe uma crença tão grande do subconsciente ali, de que eu não sou capaz, eu não posso, não vai dar certo, ou então somente quem tem alguma oportunidade, alguma posição, algum título é que vai ter, e ela acaba buscando no outro uma forma de trazer para si. Suprir sua necessidade, né? E infelizmente não é por maldade. Eu vejo as pessoas não fazem por maldade, elas fazem por falta de conhecimento. E quando você conheceu o que o seu coração queria, aí Deus vai trazer todos os recursos necessários, né? Exatamente. Na verdade, passa a ser consequência, né? E aí não era mais necessidade, era um desejo. Exatamente. Percebe que eu falo sempre que a gente tem que buscar e nos empenhar pelo desejo, que a necessidade é suprida. Sim. Mas quando eu corro atrás da necessidade, os meus desejos ficam pelo caminho. Os meus valores, aquilo que é importante, filho, família, a qualidade de vida ficam pelo caminho. Porque está só na necessidade. Necessidade, ela tem peso, ela tem muito peso. Na verdade, Isabel, quando você roda, né, os seus projetos, ou você se direciona a partir da necessidade apenas, lógico que você tem que olhar para elas porque elas precisam ser supridas, mas quando você olha só para isso, existe um risco muito grande de você se submeter a algumas coisas desagradáveis e desnecessárias que você vai ter que passar por elas porque você está focado na necessidade. Muito mais sua do que do outro. Agora, quando eu olho para o outro com amor, com carinho, com afeto e busco suprir a necessidade dele, é como um imã, é como se tornasse algo magnético, que você atrai pessoas para que você realmente contribua. E naturalmente você é recompensado por isso. Uau, é isso mesmo, meu marido. É isso mesmo. E aí, passando dessa fase do encontrar, a gente chega na fase do desafiar. O quanto você foi desafiado depois de trazer essas pessoas para ajudá-las, e agora tem que experimentar coisas novas, eu tenho que saber o que dá certo, o que não dá certo. E desafio, gente, é um ponto que quem não explorou não vai atravessar, mas as pessoas exploram até o encontro pelo motivo errado, que é necessidade. Mas quando chega na hora do desafio, é quando as pessoas vão desistindo. O que fez você não desistir de desafios? Então, Isabel, olha, no meu caso, eu sempre fui uma pessoa meio propensa a desafio. Mas vou trazer esse exemplo que eu te trouxe aí, dessa contribuição que eu fiz com o pessoal após o curso, que talvez vocês vão conseguir entender um pouquinho o meu nível de coragem e empenho em relação ao desafio. O que acontecia? Por mais que eu tivesse conhecimento tecnológico, existiam nuances dos nichos que estavam ali apresentados. Eram 28 pessoas que decidiram, no meu desafio, a montar a loja junto comigo. Qual que era a realidade? A realidade é que eu não tinha prática na execução daquilo. Essa era a minha realidade. E qual que é o melhor caminho para você obter prática naquilo que você não conhece? Fazendo. Então, botando a mão na massa. Então o que eu fiz? Eu desafiei todo mundo e automaticamente eu fui desafiado. Porque eu aprendia durante o dia para ensinar à noite. Então eu olhava, eu testava, eu mexia, às vezes eu falava, cara, eu não tenho resposta para isso, mas me dá um tempinho que eu vou atrás. Então a grande verdade é, você não precisa ter todas as respostas, você não precisa ter a maior segurança do mundo naquilo que você está fazendo, você precisa principalmente ter determinação e disposição. Então, se um desafio está batendo na tua porta, olha para a determinação, olha para a disposição e olha para a contribuição que você tem capacidade de gerar, que você vai poder avançar muito. E foi isso que fez a grande diferença na minha trajetória. Porque essas 28 lojas, 18 foram concluídas. Então, assim, ó, eu saí do ponto de alguém que tinha pouco conhecimento para uma experiência num prazo de 30 dias maravilhoso, testando nichos diferentes, opções diferentes, mercados diferentes, e tendo o privilégio de escolher em qual eu queria atuar.
Então, assim, daquilo ali saíram grandes parcerias que eu levo até hoje comigo, né? E que proporcionaram grande transformação na minha vida pela disposição sincera de ajudar, pelo medo de lidar, não paralisar diante do desconhecido e servir ali o outro mesmo e fazer de coração. Isso realmente me proporcionou uma transformação incrível. Eu ouço aqui no que você fala, quando você fala de características, além da determinação e disposição, eu vi a ousadia. Sim. Não conheço, não sei onde é que tá, mas eu vou. Mas eu vi a humildade para reconhecer que eu sei que eu não sei. Sim, Muitas pessoas não têm essa humildade de dizer assim, eu não sei que eu não sei. E aí a pessoa acaba, eu sei, a pessoa esconde que não sabe. E, na verdade, no mundo que a gente está vivendo... Gente, nós estamos na era da IA. É um mundo completamente novo, é um mundo completamente diferente. Eu que vivi tecnologia o tempo inteiro, eu apelidei o meu chat GPT, né? Ele tem a vozinha lá, eu apelidei ele de Will. Então eu troco altas ideias com o Will ali. Cara, eu fiquei assustado quando eu vi aquilo funcionando do jeito que está funcionando. Porque eu sei o trabalho e toda a dificuldade que é pegar um programa de computador e fazer com que ele tenha esse nível de interação. Cara, eu acho que eu converso mais com ele do que com muita gente hoje. É assustador. Eu já peguei o Marcelo conversando com a IA dele lá. Falei, o que é isso, Marcelo? Ele assim, quer trocar ideia comigo? Eu vou trocar ideia com a IA aqui. Mas foi divertido. Exatamente. Então, assim, a gente está vivendo um mundo que, se a gente não tiver um quê de ousadia, de se desafiar no desconhecido, porque tá surgindo coisas desconhecidas o tempo inteiro. Todo, né? Então, a gente vai ter que aprender a ter essa predisposição a lidar com aquilo que você não domina. E, ao longo do caminho, você vai adquirindo o conhecimento que é necessário. E o que ele trouxe agora, né? Assim, a predisposição a lidar com o que você não domina é sair da zona de conforto. Sim. Às vezes a pessoa acha que ousadia é fazer que nem esse homem faz, saltar de paraquedas, subir pedra da gávea, querer descer de rapel. E isso, na verdade, é um explorador aventureiro. E aventureiro no sentido bom da aventura, né? De desafiar-se ao risco. Ok, mas se você quer uma definição para usar hoje sobre ousadia, é simplesmente saia da zona de conforto. Faça algo que você nunca fez, já está usando. E não tenha medo do desconhecido também, né? Assim, eu não estou aconselhando ninguém aí a se propor a um desafio desse tamanho que eu me propus. Mas assim, dentro da sua realidade, exatamente, dentro daquilo que é desafio para você, dentro daquilo que é zona de conforto para você, exato. Se imponha sempre a estar buscando mais, fazer diferente. Uma questão boba, assim, às vezes eu sempre ia no mesmo caminho para casa. Cara, escolhe um caminho diferente, vê uma realidade diferente, vê uma lógica diferente naquilo que você faz. Quer contribuir, meu amor? Não. Não. Sabe que ele tá rindo? Porque eu sempre falava pra ele, você pega sempre o mesmo caminho, vamos virar ruas diferentes, pra gente poder ter alguma coisa diferente por ali, né? Ele falava assim, não, nós temos que ser, como é que você falava? Previsíveis. Previsível. Nós temos que ser previsíveis. Eu até concordo que tenha. Mas pra mente, é preciso que você saia um pouquinho daquele todo dia, da mesma... Porque a rotina é muito boa. Mas se eu quero coisas novas, se eu quero novos resultados, eu quero mais dinheiro, eu quero uma liberdade geográfica, são novos resultados que eu não tenho hoje. Então eu tenho que fazer coisas que eu não estou fazendo hoje. Exatamente. Porque vai me levar para o mesmo lugar, né? Para o mesmo lugar. O perfil de vocês é igual, Perfil comportamental? Comportamental, porque o meu é diferente. Na verdade, a parte que o Marcelo fala que é diferente é na estabilidade que ele tem. Então, assim, ele precisa muito da segurança. E você já saber o caminho e estar naquele caminho, sabe que não vai ter nenhum problema, vai ter nenhum buraco no chão, não vai ter nenhum tráfego que vai te prender no trânsito. Deixa eu explicar aí com relação a isso daí, é o cotidiano. Se todo dia eu pego aquele caminho para lá, para mim é igual, eu já conheço o caminho. Agora, buscar um outro caminho, fora daquele caminho que é o caminho de gente sair do trabalho para ir pro... Ele tá falando de rota. De levar filho na escola, buscar filho na escola, né? Disso que ele tá falando. E aí, por quê? Para ele já estava seguro. Como ele também tem a dominância, ele quer chegar rápido. Então, se eu for buscar um novo caminho, vai que aquele caminho no tamanho eu demoro. Me chama para viajar para algum lugar de carro aí. Pro sul, pra Argentina e tal. Aí é o caminho novo, aí eu vou. Na verdade, o que ele quer dizer assim, que para ele é importante chegar logo no resultado. Então, que novos caminhos para ele poderia atrapalhar. Não tá errado. Não tá errado.
Nós só estamos, é uma forma de processar, mas que funciona para quem deseja ousar, para quem deseja da zona de conforto, é fazer alguma coisa que você não fez ainda. E como ele trouxe, talvez uma rota diferente hoje já vai te ajudar a fazer algo diferente, que a sua mente entende. Opa, peraí, estou fazendo algo diferente. Exatamente. Talvez assim, ó, você não precisa começar por grandes ousadias, não, né? comecei a salto de paraquedas, não. Você pode se desafiar nas pequenas coisas. Ou, se você for igual o Marcelão, ousado... Pois é, ele vai querer subir para da Gávea. É. E aí, uma outra história. Eu, por exemplo, provavelmente jamais faria isso. E ela também não. Eu também não faria de novo, não. Não. Porque eu já fui uma vez, já tenho minha experiência, ela já guardei, olhou para baixo, assim, olhou lá a corda lá, falou, não vou nada, essa viu? Sensação do que, o que eu tô fazendo aqui, eu busquei evitar. Eu cheguei lá em cima, assim, depois de subir não sei quantos 1000 metros que eu subi, não, eu sei que foi 6 horas de caminhada. Metros. 6 horas caminhando, íngreme, e segurando em pedra, em galho, e eu olhei pra baixo e falei assim, o quê? Desço não, eu quero pelo menos, vou voltar pelo mesmo caminho que eu vim. Diversão, 6 horas pra trás. Tive que voltar com ela, né? Aí não é que ele teve, é que ele é um lorde, né? E lorde não largam suas leites pra trás. Falei, não. Muito bem, muito bem. Agora eu vou voltar. Eu e Elias. E não vai me levar. E tá tudo bem, porque a minha parte de ousadia chama-se glamour, hotel 5 estrelas. Então, pra mim, esse é meu número. O número dele é vamos descer de cordinha numa pedra pendurada lá em cima. Ok, respeito e tá certo. Pode ir, meu marido. Obrigado. Voltando para o nosso convidado, né? Que a gente tem essa mania de ficar saindo aqui do... É bate e volta. Nós estamos chegando na parte do atravessou. Que foi quando deu tudo muito certo, você fincou sua bandeira lá e começou novos projetos. Que depois até encontrou a gente na sua vida, né? Conta pra gente como é que foi essa parte. Na verdade, Isabel, eu costumo dizer o seguinte, que resultado transforma, né? Então, é muito gratificante quando você se dispõe a fazer algo, existem inúmeros desafios ali, conhecimento que você precisa adquirir, mas quando você começa a desfrutar dos primeiros resultados daquela mudança, e você fala assim, cara, encontrei a veia aqui, encontrei o caminho, a direção pelo menos, nossa, é fantástico, assim. E para mim, o que fez essa diferença, que eu falei assim, cara, agora atravessou, foi quando eu comecei o projeto lá atrás dos e-commerces. Das 28 lojas, 3 viraram meus parceiros. Então a gente tinha ali um excedente de estoque. E eu, como incansável que sou, né, um dia eu me fiz uma pergunta. Eu falei assim, cara, o que acontece se eu pegar o excedente de estoque desses parceiros e jogar numa loja para mim? E aí eu estava olhando justamente em criar um negócio ali para mim. Esse processo foi tão rápido que em 3 meses eu já estava faturando mais de 150 mil naquela loja. Então eu não tinha uma estrutura grande de estoque, eu estava desfrutando do excedente de estoque dos meus parceiros e consegui rodar uma loja nesse cenário que estava faturando 150 mil por mês, com uma lucratividade na época de mais de 20%. Eu falei, cara, isso aqui é um bom negócio. Mas beleza, vai que foi um golpe de sorte. Deixa eu tentar fazer isso com mais outras pessoas. E aí, eu acho que tem um ponto interessante aqui, é que eu tenho muito dessa veia de pensar no outro. Cara, como é que eu crio contribuição? Eu validei comigo, massa, legal demais, muito bom, estava satisfeito, mas eu falei, o que acontece se eu testar isso com o outro? E aí juntei ali o vendedor de queijo, o contador de prefeitura, uma galera que não tinha tanto conhecimento tecnológico para validar. E em 4 meses, naquela operação, a gente estava batendo 1,4 milhão de faturamento. E aí, quando eu olhei para esse resultado, eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. Porque além de ter a contribuição, que é muito importante para aquilo que eu faço, tinha um resultado financeiro que eu nunca tinha experimentado na minha vida. E assim, o estoque não era 100% meu, era só o desejo sincero de contribuir, de criar oportunidade que estava me proporcionando aquela transformação. E aí eu cheguei à conclusão, falei, cara, isso aqui realmente foi a virada, assim, foi o resultado que me acordou para a transformação que eu estava gerando. E nesse processo todo, quais são as ferramentas que você pode nos indicar para que as pessoas possam, assim, utilizar? Para ter, tudo bem que talvez você não queira o e-commerce, mas ainda assim, fazer um negócio crescer, sair de um não faturamento para um faturamento de 1,4 milhão, né?
que você pode sugerir que as pessoas leiam, ou que elas assistam, ou que elas tragam para sua vida como ferramentas de conhecimento? Olha, eu acho que a leitura é extremamente importante. Você pode sugerir alguns títulos pra gente? Bom, eu li alguns vários, né? Mas Quem Pensa Enriquece, eu acho que é um bom título. O livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Isso, eu acho que me trouxe uma inspiração muito grande. Eu já tinha uma veia de querer contribuir com o outro, ou pensar sobre a perspectiva do outro. E quando eu li algumas vezes, eu acho que eu já devo ter passado por esse livro umas 8 vezes, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto muito de fazer o trajeto São Paulo-Goiânia de carro. Então eu baixo ali os audiobooks e vou relendo ali, reescutando esses livros. Então talvez esses 2 livros aí sejam fundamentais. Sejam fundamental para trazer essa perspectiva. Principalmente para mim, esse despertar pelo outro. Esse livro do Dale Carnegie foi fundamental. E é fundamental o que ele está falando, porque ele traz assim a disposição sincera em contribuir. Sim. Então, essas são ferramentas que vai ajudar você a gerar dentro de si ou aumentar o que você já tenha a disposição sincera. A entender essa importância, a entender as nuances disso, como é que você tem que pensar, como é que você tem que se comportar. Até porque nós somos uma rede, né? Uma rede de relacionamentos, de pessoas, de networking. Gente, sabe como é que nós encontramos o Márcio? Conta aí como é que você encontrou o Márcio. A gente encontrou com o Drop Summit, né? Que você foi palestrante lá, né, a gente entrou no Dropship, né, e de lá a gente... E Dropshipping, pessoal, para você que não conhece, é a venda do e-commerce sem estoque, ou utilizando o estoque de terceiros, tá? Então você pega o estoque de alguma fábrica, de algum fornecedor, usa, vende, e aí somente a partir do momento que você vende, você vai lá e faz a aquisição. É isso mesmo. Isso. E de lá ele foi um mentor, né, durante alguns meses da gente, né, o Thiago indicou, o Thiago Andrade indicou a gente para poder fazer a mentoria e tá aqui o Márcio aqui. E interessante porque nós tínhamos o desejo de ter liberdade geográfica, nós morávamos em Rondônia, né, em Porto Velho, que eu amo essa cidade, para mim é a cidade do coração que me acolheu, sou filha daquela terra, apesar de ser paulista, sou filha daquela terra, mas nós estávamos muito distantes para trazer produtos para o e-commerce, comprar um estoque e depois a logística não nos favorece. Nós estamos no norte do país. Então, o dropshipping para a gente era uma saída. Olha, o estoque está lá no fornecedor, está lá em São Paulo, tá mais próximo da logística. E entramos nesse negócio. Sabíamos quanto, gente? Sabíamos nada. Mas queríamos aumentar a nossa velocidade. O que a gente faz? Nos conecta com quem já sabe. O Márcio sabia. Nos conectamos com ele. Então, quando você precisar de aumentar a velocidade para atravessar uma fronteira, se conecta com quem já atravessou essa fronteira, que é o chamado mentor. Mentoria é o quê? É aquele que já fez aquilo que você quer fazer. Então ele já conhecia, ele já passou, você viu que ele contando que ele validou, ele testou, aprendeu, então veio nos ensinar. E nesse meio todo, começamos a colocar nossa loja na rua. Acontece o quê, Márcio, com dropshipping? Então, o mercado sofre uma reviravolta absurda que ninguém imaginava, que ninguém esperava e simplesmente derrete. O fornecimento internacional passa a não ter a viabilidade que tinha anteriormente. E aí o nosso grande desafio era, ok, a gente estava indo nessa direção. Como é que a gente se reposiciona agora, né? E nós tivemos que pensar junto, olhar para isso de forma de voltar a ser aprendiz, né? Porque foi bem racional, mas foi assim, vamos procurar as oportunidades. Eu lembro que você falou assim, olha, vai procurar, sai pra rua, vai buscar fornecedor. Eu falei, meu Deus, mas hoje? Você falou assim, hoje. Mas aí, quem tiver mais preparado, continua, né? Quem não tiver preparado... Exatamente. Existe. Na verdade, assim, eu vejo um valor muito grande no fato de vocês estarem posicionados com uma mentoria, embora, sendo muito sincero e verdadeiro com vocês, eu não tinha todas as respostas. Para aquele momento, era algo novo, era algo diferente. Mas por que a gente conseguiu extrair resposta daquele desafio que foi imposto? Porque a gente queria muito fazer. Eu percebi o desejo sincero de vocês em fazer aquilo se transformar em realidade.
Então, a partir dessa referência, você começa a pensar a alternativa e começa a ir para campo testar. Porque assim, ó, qual que era o desafio? E na verdade vocês já estavam sofrendo uma transformação, né? Que vocês já estavam aqui em São Paulo. Nós estávamos em Manaus quando fechou. Começou, estava em Manaus ainda. Quando a gente decidiu que vocês precisavam buscar por fornecedor, eu lembro que vocês já estavam aqui. Já tinha uma semana, 2 que a gente estava aqui em São Paulo. Era recente, era uma parada muito recente. A gente deu ali um intervalo da mudança de vocês de lá para cá. E tipo assim, 1 semana e pouquinho que vocês estavam aqui, eu falei, cara, com certeza vai pra rua. Aqui em São Paulo vai ter um fornecedor para essa parada. O como, quem, quando, a gente não sabe. Mas na medida que você se movimenta, essa movimentação gera oportunidade. E acho que foi o que aconteceu, né? Foi. E eu vejo assim, um recurso que nós tínhamos muito grande, e que é o recurso do aconteceu inesperado. E agora, né? O plano estava todo montado, gente, o plano estava montado, orçamento, budget lá, todo montado, tudo certinho. Produtos selecionado, loja pronta, tudo perfeito, né? Ainda passado por design, sabe assim, tudo aprovado. E aí acontece o quê? Não foi uma pandemia, mas ainda assim veio da China, né? Ainda assim veio da China. Veio da China e tudo Na mudou. verdade, a responsabilidade dessa vez foi do governo brasileiro, né? Que mudou a regra do jogo. Mudou a regra do jogo e você tá jogando nessa hora. O que a gente faz? O recurso principal são os recursos emocionais. Sim. O que nós temos dentro de nós, então você falou assim, olha, o desejo que vocês tinham, o Marcelo nunca deixou de acreditar no sonho. Nunca. E ele vai buscar a saída que houver. Ele fala pouco, tá, gente? Mas eu conto porque eu durmo com ele, eu sei o que é. Ele busca saídas e saídas, ele passa noites acordados buscando saída. E ele desenha, ele pega o caderninho dele, faz vários desenhos para poder achar a saída. Ele desenha a saída. Enquanto ele não encontra, ele não descansa. E outra coisa, eu tenho surdez seletiva, né? Surdez seletiva. Noticiário, vai taxar, não sei o que e tal. Eu vou procurar outro caminho. Então, acho que essa força emocional que o Marcelo tem e que transborda em mim é que fez com que a gente não desistisse. Eu falei assim, como muitas pessoas ficaram pelo caminho. Algumas, não vai dar e tal. Até porque nós estamos trabalhando com o recurso de terceiros. O estoque não é nosso, o estoque é do terceiro. Então, essa parte de uma loja onde você tem que adquirir o estoque, ela precisa de recurso financeiro. E esse nós não tínhamos na época disponível. Não. Né? Então, assim, mas o que tinha disponível? Muita gente chama de força de vontade. Eu chamo de fé. Novamente, eu volto para aquele ponto da fé. O Marcelo tem uma fé inabalável de que isso já funcionou. E ele amanhece agradecendo ao que já deu certo e nem está existindo ainda. Se isso não for fé, nem sei mais o que é fé. E eu tenho certeza que é isso que faz que a gente continue andando, caminhando e atravessando nossas fronteiras. Vai fazer uma diferença muito grande. Um ponto que eu acho que faz sentido, e eu comento isso muito nas minhas mentorias, é o seguinte. Muitas das vezes a gente sonha em ter algo. E aí eu vou usar uma metáfora aqui. Imagine que seu sonho é um pomar de maçã. Um pomar de maçã, para ele sair do zero absoluto e começar a produzir, a macieira começar a produzir as maçãs, leva 5 anos. Só que você sonha em ter o pomar de maçã. Então, você tem a opção de passar por restrição e dificuldade durante aqueles 5 anos até produzir a primeira maçã, ou você pode escolher, no meio desse processo, plantar milho, plantar qualquer outra coisa no meio ali da macieira para conseguir obter seu sustento até que a realidade daquilo que você quer viver se torne real, se torne possível. Então, assim, o grande lance é você manter a perspectiva do sonho, mas estar disposto a fazer ajustes ao longo alternativas também. Exatamente, para que você possa de fato acessar aquilo lá. Gente, a minha vida deu muita volta até eu viver o que eu estou vivendo. Mas muita volta, muita volta. E eu nem na minha expectativa mais ousada imaginei que eu estaria morando onde eu moro, fazendo o que eu faço, tendo a oportunidade de estar aqui com vocês, gerando um impacto verdadeiro na vida de outras pessoas, que na época que eu estava lá dentro do escritório, chateado, frustrado, de um negócio que assim, era ok, me dava um bom salário, mas não proporcionava a felicidade, a alegria, o ânimo que eu tenho hoje. Não contemplava seus valores. Olha, exatamente. Eu brinco com ela direto. Isabel, onde é que nós estamos?
Aí eu falo assim, em São Paulo. Barueri, Alphaville. Em São Paulo. Eu falo pra ele assim. E foi interessante que a gente achava que você morava aqui, né? Uhum. E aí, David, não, eu sou de Goiânia, mas eu tô aqui e tal. Daqui a pouco o Márcio, não, tô me mudando pra cá. Deu 2 meses, estamos nós vindo atrás do nosso mentor. Uhum. Gente, nós estamos chegando ao nosso fim, né? Para não ficar muito longo. O Márcio hoje trouxe muitos insights para você que tem um negócio que acha que está com poucas oportunidades ou que está vivendo circunstâncias difíceis, né? Como foi que ele saiu? Ele principalmente usou persistência, que ele disse, disposição sincera de ajudar as pessoas, e eu incluí ousadia e humildade. Foi isso que você usou. Legal. E outra coisa, quem quiser conhecer o Márcio, aonde que ele acha? Bom, o meu Instagram é marcioandré.com.br, exatamente assim. É lá no Instagram, você vai digitar marcioandré.com.br. É quase que um site. É basicamente o endereço do meu site também, mas marcioandré.com.br, para a gente poder compartilhar um pouco lá de conhecimento junto. Se você quiser entender um pouco mais de e-commerce, lá eu estou sempre publicando conteúdo e tal. Então fica à vontade para poder seguir, tá junto com a gente lá. A gente vai deixar escrito isso, né? Vai. E o Márcio quer completar que é uma pessoa que vale a pena. Ou seja, o conteúdo que ele traz é um conteúdo de robusto. Ele vai deixar com você, pode ter certeza. Eu costumo brincar o seguinte, a gente não brinca de ser empresário, a gente faz o negócio da forma correta, não tem aquele vislumbre gigantesco em relação ao faturamento. Lógico que faturar é importante, mas mais importante do que um bom faturamento é lucro, é dinheiro no bolso, é resultado consistente, de verdade, que você vai galgando degrau por degrau até realmente ter consistência. Então, é isso que a gente acredita, é isso que a gente faz e é isso que a gente busca compartilhar com as pessoas que estão lá. Uau, verdadeiramente é isso mesmo. E se você gostou desse episódio, siga a gente no nosso canal. Você aciona o sininho, como é que você fala? É o triplo C, né? Se inscreve, curte, comenta e compartilha. E fica com a gente, porque no próximo episódio teremos ainda pessoas que são normais, como eu, como você, mas que têm histórias extraordinárias, como o Márcio trouxe hoje. E que com certeza vai contribuir muito na sua vida. Então é isso, gente. Olha, agradecer imensamente vocês pela oportunidade de estar aqui, de ter esse bate-papo tão agradável, dizer e estimular vocês para continuarem esse projeto, porque eu vi parte disso aqui acontecendo. Então, assim, é muito legal, é muito bacana. Quando você me fez o convite, eu falei, cara, que privilégio, que coisa incrível. Nossa, era nosso privilégio. Poder fazer parte dessa jornada de vocês. Então, assim, não parem, sigam em frente e a macieira vai dar o fruto. Eu tô olhando ela lá na frente. Exatamente, vai acontecer. Então, assim, parabéns, Obrigado. Parabéns. É um prazer, é um privilégio fazer parte disso aqui com vocês. Muito obrigada. Quer finalizar? Já finalizei, amor. É você que diz tchau. Você diz tchau então pro tá. pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. A próxima história, tá? Um grande abraço.